Eita! E aí, meu querido? Eita! Fala aí, Ju. Tudo bem? E aí? Tudo Tudo jóia, bom, graças a Rick? Deus. Você tava jogado aí sem sono também? Deixa eu Sim. baixar o volume da televisão É, aqui. faz tempo que eu não faço assim live, né? Ou faço bate-papo com o pessoal. O curso de teologia tem sido bem puxado, muito trabalho, correria com trabalho aqui também, então eu acabei que meio ausente aí das redes sociais. É verdade. E aí, como é que tá? Você tá respondendo pergunta aí, Rick? Eu vi que você Sim, tava sim, respondendo sim. pergunta. Algumas pessoas que tá com dúvidas, né? Nessa área aí da homossexualidade. Enfim, Como que você tá? Como que você tá, Rick, depois... Quantos anos você tá de conversão fazer já, Rick? 4 anos agora, em junho. Batizado nas águas, né? Ah, 4 É, anos. É pouco, hein? mas a minha experiência com Jesus vai fazer 5 anos agora em setembro desse ano. Ou do ano que vem, né? Quer dizer. É, 5 anos. Mas você já caminhou muito mais do que muita gente que está há muito tempo aí caminhando no Evangelho não experimentou o que você já experimentou em sim. 5 anos, né? É porque foi muito forte a minha experiência, né? Com o Senhor Jesus. E eu costumo dizer assim: se fosse por uma ministração de uma igreja especificamente, ali, alguém dizendo que eu tinha, né, que deixar de ser, eu ainda estaria na mesma vida. Se não fosse o Senhor Jesus me chamar, de conhecer da graça dele, e literalmente foi ele que me tirou de casa e me levou para a igreja, né? Eu lembro você já ouviu o teu testemunho algumas vezes, né? Se converteu Foi sozinho, um né, momento de Rick? muita angústia quando. É que assim, pode-se dizer que eu tinha vivido o ápice da minha vida, né? Trabalhei em grandes salões de beleza, como Estúdio W, Celso Camura, fazia trabalho com revista, caras e tal, tinha um salário legal e tudo. Só que deu tudo ruim, puxaram meu tapete, perdi tudo que eu tinha, fiquei com umas dívidas muito altas, porque eu tinha um padrão de vida um pouco mais alto. Imagina perder tudo. Então, para mim foi muito difícil, entrei em depressão e foi nessa hora que eu acabei conhecendo a Igreja do Nazareno. E algumas vezes que eu fui lá, comecei a buscar oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar direito, né? Assim, nunca me envolvi com a igreja protestante. E foi em casa, deitado no chão, com fone de ouvido no YouTube. Tinha uma oração falando isso, eu entregar minha vida para Jesus, né? E aí simplesmente eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu cansei, eu desisto, porque minha vida profissional foi pro brejo, a vida homoafetiva também toda errado, porque não existe isso que dá certo, É né? uma porcaria. E foi aí que eu senti, Ju, um calor, meu corpo esquentou assim, dos pés à cabeça, meu corpo formigava, parecia que descarga elétrica saia do meu dedo. Foi algo tão bom, foi algo tão intenso, que eu apaguei, dormi, e aí quando foi no dia seguinte, eu amanheci com uma paz, que excedia todo entendimento, o mundo estava mais claro, eu comecei a sentir um amor, um transbordar que eu nunca tinha sentido. Aí a minha depressão sumiu, meu vazio eu sentia sumiu Meu Deus. e naturalmente eu não fui tendo muito prazer mais em estar nas baladas ou estar bebendo. E aí chegou na homossexualidade, que aí era o, o meu ponto mais fraco, né? Só que depois dessa experiência, durante 6 meses, que foi mais ou menos o tempo de convencimento, né? Progressivamente eu não fui mais conseguindo viver. Toda vez que eu me relacionava, eu me sentia sujo, vazio, acusado, distante daquele amor que me consumia quando eu me relacionava. E aí eu comecei a me questionar, mas o que aconteceu comigo depois desse dia que eu mudei? Eu não consigo mais ser homossexual, mas comecei a sentir uma paz, uma alegria de outro mundo, como eu nunca senti na minha vida, né? E aí foi que a última vez que eu me relacionei assim, foi grosseiramente. O Senhor falou comigo, se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Imagina eu dentro de casa, coçando a minha cabeça, escutando Jesus falar comigo que eu tenho que tomar uma decisão e que eu tenho que deixar de ser gay. E aí, e Ai, ai. aí simplesmente eu reconheci o estilo de vida que eu tinha, né? Porque a minha
assim, eu fui drag queen, né? Fiz show nas baladas durante 6 anos. E eu sei o que é o mundo gay, né? É só balada, coisas ilícitas, bebedeira, aplicativo, sai com um, sai com outro. Mas na hora da carência ali, você não tem ninguém. É sempre assim. Você não tem, É, tem ninguém. Você é, só tem o número do exatamente. traficante. Você não tem ninguém. Você só tem os Sim. pontos de pegação E e eu frequentava é tudo no mundo isso. gay. Balada gay, sauna gay, barzinho gay, enfim, eu fui em tudo. Só que aí o Espírito Santo, né, aquele que nos convence do pecado, o juiz da justiça de Deus. E aí foi interessante, porque depois dessa experiência, eu entendi que eu fui batizado com o Espírito Santo, então certo é que eu estava sentindo ali os frutos do Espírito, né? Como paz, longanimidade, benignidade, mansidão. E as pessoas começaram a olhar para mim dizendo que eu estava diferente, que via um brilho no meu olhar. Só que aí eu comecei a reconhecer as coisas que eu vivia antes, que nem, por exemplo, quando o Senhor falou comigo que eu tinha que tomar uma decisão, aí eu falei, pronto, mas como que eu vou deixar de ser quem eu sou? Só que aí eu comecei a ver, tipo Esse, assim, o mundo gay, eu sei o que que é, isso basicamente que eu falei. E aí eu lembro que uma vez eu fui num ambiente gay, que um amigo meu fazia programa. E aí ele tinha acabado de sair com um cara mais velho, né? E ele vinha todo pintosa ali, se achando que ganhou dinheiro, né? E falando, tá aqui, ó, consegui, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu passei assim, até dando uma risada. Aí, quando foi mais à frente, eu passei de frente com um senhor que ele tinha saído, né? E aí ele tava com a cabeça baixa, triste, e falando assim, paguei para me relacionar comigo, não fez nada direito, ainda me humilhou. Deixa ele. Ele tá se achando porque é bonitinho agora, mas quando ele tiver velho no meu lugar, ele vai passar pela mesma coisa que eu. Cara, isso meu foi tipo Deus. uma pedrada assim na minha cabeça também junto. Porque eu comecei a pensar, eu disse assim, será que esse é o meu futuro? E pior que é verdade, né, É, Rick? porque assim, Era uma grande porque chance, assim, né? eu entendo, acho que você vai saber explicar melhor, né? Para as lésbicas, eu acho que existe um pouco mais de sinceridade, né, no relacionamento, digamos assim, mais do que no mundo gay, eu acredito. Então, no mundo gay, eu costumo dizer que são 3 pilares: beleza, dinheiro e atributos sexuais que chamem a atenção, se é que vocês me entendem. Para o mundo gay, né? É, Ah, é? Isso é é. interessante, né? É interessante pontuar essas coisas, Sim. né? Porque a gente não pode estar vendido do que a gente está indo atrás, né? E realmente as coisas que uma mulher vai atrás em outra mulher são diferentes do que um homem É, vai porque para atrás, o gay ele né? quer ver o quê? Beleza, corpo e, como diz no mundo gay, neca, né? É basicamente isso. Então, assim, fica muito. Hã? Não, te falo que. Não, então, Não, e pode é falar. isso o que é o mundo gay. Então, para quem é muito jovem, está começando, ainda é tudo muito bonito. Mas para quem chega na velhice, acaba pagando um alto preço, porque tem muito amigo meu que é gay e diz isso. Quem gosta de rede é velho. Eu não gosto de ver. O velho é só para bancar, né? Ou como diz É. atualmente, porque antigamente chamava-se de maricona, né? Aquele que bancava. Atualmente agora se chama de sugar daddy, né? Que é o homem mais velho que banca. Então, se o Sim. homossexual não for bem sucedido, tiver velho, tiver mais beleza, ele vai penar muito aí para conseguir ter um pouco de relacionamento, né? Enfim. Mas é interessante, né? Que assim, você fica falando e eu fico lembrando da minha conversão também e lembrando da conversão de um monte de outros amigos também que viviam na Sim, homossexualidade, sabe? E que a gente sabe que não se expõe publicamente, né, Rick? Porque não é todo mundo sim. que expõe a sua É vida publicamente. porque A nem gente sabe todo mundo, eu acho que quando a que gente se está expõe, preparado, tem coragem de lidar com a represária, né? eu acho que esse negócio de preparação ele vem nas Sim, pedradas sim. que você vai tomando, né? Porque quando você começa a falar, você começa a tomar pedrada de tudo que é lado, né? Não é só Sim, de do todos os lados. ativismo.
é principalmente do mundo cristão, né? Que começa a colocar em xeque a sua Sim. santidade, a sua conversão, faz com que você mesmo duvide da sua Para conversão, né? mim, para O mim povo foi um te pouco leva assim difícil, a... sim, porque o confronto veio de todos os lados no momento que eu me converti, né? Porque aí dessa experiência que eu tive com Jesus foi assim, depois que eu conheci dessa graça, eu não consegui resistir. E aí simplesmente foi quando eu tomei a decisão e reconhecendo o que é o mundo gay, como expliquei aqui, eu falei assim, não, eu nunca senti uma graça, um amor tão perfeito, algo que me bastava como eu sentia depois de ter tido essa experiência. Então, eu quero saber do mundo gay. Quero saber de Jesus. Aí eu tomei a decisão, busquei a igreja, fiz a aula de batismo, e aí o dia do batismo foi o dia do Orgulho Gay de Campinas, o dia do meu batismo. Era eu descendo em direção à igreja e todo mundo subindo para a parada, né? Em sentido contrário. E aí, Ai, e ai. aí simplesmente converti. Estou quase 4 anos aí na fé e pela graça de Deus firme em santidade. E passei por muitas questões, porque assim, eu fui drag queen, rainha da parada gay, né? Meio gay, todas as pessoas me confrontar e dizer, não, Deus é amor, você não precisa deixar de ser quem você é, não seja religioso. Então teve muita essa pressão em cima de mim no momento que eu me converti. E na igreja todo mundo assim meio sem saber como me tratar, né? Pessoa meio, será que se converteu? Será que não? Mas aos poucos foi. A igreja parece que fica esperando você cair, né? Você tem essa impressão, Rick? Eu tenho a impressão que, assim, tem uma meia dúzia que me segue só para esperar eu cair, assim, para dizer, viu? Falei? Era só... Como é que é A palha, minha fogo de palha? impressão a minha impressão acho que Tem nem é uns que se tanto acham que são essa. assim, Naná. A minha impressão é que eu acho que a igreja espera para observar os frutos desse homossexual se realmente se converteu. Porque por muito pouco que a gente vê alguns homossexuais. Mas Não, eu digo assim, o que é o fruto que não, a igreja espera, não. Rick? Estou assim falando um A pouco igreja... da minha percepção, né? Tipo assim, porque tem alguns homossexuais que até então diz que se converteu, teve um encontro com Jesus e que por muito pouco volta atrás e acaba atacando a igreja, ou chama os pastores de que fez lavagem cerebral, que foi homofóbico, e acaba colocando a culpa nos outros de não ter perseverado na fé, né? Então, no meu entendimento, eu acho que eles esperaram para ver se eu iria permanecer, no meu entendimento, né? Sim, mas eu queria chamar atenção para o teu testemunho, Rick, porque meu testemunho também Sim, fui eu sim. e Deus, sabe? A Raíssa também, que você conhece, Deus evangelizou ela no meio das baladas. E tem uma galera aí que, sabe, que caminha com a gente, mas que parece que fica esperando, assim, um virar de chave meio sobrenatural, meio, assim, Deus descer Uhum. numa carruagem branca e tacar uma, sei lá, dar uma paulada na cabeça para ver se, né, um milagre acontece. E, assim, eu não sei, cara. E você tava falando teu testemunho, eu fico rindo porque é o milagre de Deus, é ele Sim. ir se revelando e você ir discernindo que é ele que está se revelando, né? Porque em Romanos 1 fala que os atributos visíveis e invisíveis de Deus, visíveis e invisíveis, eles estão disponíveis assim para todos nós. Por isso todos nós somos indesculpáveis em não reconhecê-lo como Deus. Então não há criatura que não reconheça Deus Uhum. como Deus. Não há homo, não há hétero, não há ninguém, independente de onde esteja, que não reconheça Deus como Deus pelos seus atributos. E ninguém precisa falar de Deus para você. Os atributos visíveis de Deus, que é a sua natureza, Sim, é que é tudo verdade. que a gente vê, está revelado a Uhum. nós, está lá em Romanos 1. Então, esse Deus que se revelou a você te convenceu, sabe? Você não precisou ir para uma cruzada evangelística, você não precisou das 7 cabeçadas no pé da cruz, você não precisou, sabe, de... Você precisava o quê? Abrir os seus olhos e ver que Deus está em tudo. E assim, e ele bateu na sua porta, você deixou ele entrar, e esse é um Sim, milagre, sim. sabe? É você deixar ele entrar
E ele se mostrou, se revelou para você. E se revelou para mim. E, sabe, às vezes eu fico vendo uma galera que, assim, eu não sei o que tá Uhum. esperando, sabe? E o tempo vai passando, e a vida vai passando, e o propósito vai passando, e o trem passa. E a galera, assim, esperando alguma coisa cair na cabeça para virar uma chave. E eu não acho que essas chaves, elas viram quando você tá ocioso, assim, ou apático, passivo. Não, eu acho que, assim, no mínimo você tem que estar Sim, procurando sim. Deus, Eu acho que, na sabe? Você tem que verdade, estar assim, disponível pelo para Deus. relato de muitos que acabam me chamando nas redes sociais, eu acho que eles querem uma ausência de libido, que Deus faça basicamente uma transformação que altere a mente deles, talvez, não sei, no sentido de sentir desejos. Então, eu vejo que a maioria está preso nos desejos e não tem forças, ou talvez não quer é, negar a si mesmo. O que eu costumo dizer, porque Sim, assim, a luta que um também. homossexual vai ter na sua caminhada não é diferente de heterossexuais, o que muda é o gênero, mas todos vão ter que lidar com seus desejos sexuais. Então, a luta do homossexual não é mais pesada do que o outro. O que muda, às vezes, talvez seja o preconceito, a forma que ele é acolhido na igreja. Mas, no sentido de santidade, todo mundo tem que saber lidar com seus desejos sexuais. Exatamente, exatamente. E, assim, a gente trabalha com pais também, vê os pais orando pelos Uhum, filhos, né? Deus, ele só precisa, sabe, de uma oportunidade, assim, ele está sim. sempre ali sondando os corações para E falar, olha, eu falo sabe? que E é a gente muito possível, porque a converteu. maioria dos homossexuais, eles são muito presos à pornografia, né? E a pornografia, ela mexe totalmente com a mente da pessoa. Então, tipo assim, para mim, eu tive acesso à pornografia aos 10 anos. Então, passei acho que 20 anos da minha vida vendo pornografia e consumindo. Então, pela graça do Senhor Jesus, quando eu me converti, minto, poucos dias antes de eu me converter, batizar nas águas, né, na verdade, eu tive uma convicção muito forte no meu peito que as coisas de Deus são corretas. Então, eu sabia que ver pornografia era pecado, que Deus não se agradava com isso. Então, eu tive a convicção que eu não iria mais ver isso. Então, pela graça do Senhor, já faz o quê? Quase 4 anos que eu não vejo mais pornografia. E quem que se liberta assim do dia para a noite se não for nascer de novo? Se não houver a metanoia na mente? Né? Se o próprio Senhor Jesus falar com aquela pessoa. Exatamente, exatamente. E é uma mudança de mente, né? Porque essa metanoia aí não é só seguir Jesus, né? Mas é Sim. pensar como Jesus. Porque tinha uma multidão que seguia Jesus, mas não Uhum. pensava como ele, né? Então, às vezes, a gente vê as pessoas na igreja 20, 30, 40 anos, mas esse processo de renovação de É. mente não aconteceu ainda, sabe? Enquanto você não pensar como Jesus, às vezes você pode estar fazendo todos os ritos que precisam ser feitos, né? Mas a vida não muda enquanto a mentalidade não mudar, a vida não muda, cara. E às vezes muda rápido para pessoas que entendem rápido, né? E aí você tem 4, 5 anos de Sim. conversão, numa vida, assim, totalmente ladeira Total. abaixo, né, Rick? Eu não sei se a sua vida era acompanhada, se a sua vida era regada a drogas, Eu já mas a minha também era. experimentei, mas A eu minha era regada nunca. ao Eu já ativismo experimentei também. em balada, mas nunca me aprofundei nisso, né? Assim, nunca fui dependente disso em si. Os meus vícios mais era pornografia e, e relacionamento sexual com meio compulsivo. Eu sempre tinha que estar buscando alguém para estar me relacionando. Se eu passasse, sei lá, uma semana sem conhecer uma pessoa para sair, eu já ficava com crises de ansiedade terríveis. Mas você falou antes que você identificou 3 coisas, assim, que são pilares do Sim. relacionamento homo masculino, né? Você falou o físico, né? A Uhum. atração física, Sim, promiscuidade, sim. você falou, e, e teve uma outra
coisa que você falou também. Mas você não coloca a dependência emocional como um pilar, não, do relacionamento masculino? Também, colocaria sim. Assim, é uma coisa que eu vejo muito Uhum. presente em mulher, né? Porque realmente é diferente, assim, é o que atrai no relacionamento homossexual feminino e o que prende é diferente do masculino. Eu vejo realmente. Agora, eu vejo muito relacionamento homossexual masculino como base, tendo como base também que a dependência emocional, assim, Sim, sim. violenta. Negócio violento, E sabe? Tanto tanto, quanto o feminino. O feminino é muito mais e tanto exposto, assim, eu relacionamentos acho, sabe? abusivos, né? Porque o feminino Por exemplo, eu tinha é. amigos, porque assim, em 12 anos que eu passei na homossexualidade em si, eu tentei namorar, mas eu não passei mais do que 2 meses com alguém. Nunca rolava, até pelo preconceito de eu ter sido drag queen, não sei se é isso. Porque o mundo gay tem muito, muito disso, né? Assim, a divisão e os preconceitos pelas classes. Tem Então, demais. assim, eu via muito amigos. Por exemplo, tinha Então, um amigo aqui em Campina que namorava com um rapaz, que o rapaz fazia um psicológico terrível nele, que o menino ficava mal, que tinha que cuidar dele, que bancava dele, que pagava isso, fazia aquilo. E o menino quase que um refém desse namorado. E esse namorado, bastava ele sair, já começava a dar em cima de outros. Então ele tinha uma necessidade de sim. se sentir o dominador, não sei. Então é o que eu costumo dizer. Para o homossexual, existe aquele cara. Porque assim, o relacionamento homoafetivo, o que, que é? É você satisfazer o narcisismo de uma outra pessoa. Então vai ter aquele que é o narcisista e tem aquele que é mais submisso. O submisso é aquele que tem carência, às vezes a paternidade, não teve o pai presente, e às vezes começa a visualizar no homem que não teve em casa. E aí, se houve um abuso sexual, se houve já um ato sexual, como aconteceu comigo aos 11 anos, que eu sofri um abuso aos 11, aquilo ficou na minha mente. Então, uma criança, ela, com 11 anos, ela pode sentir atração, vontade de fazer um relacionamento sexual. Então, se ela já tem isso enquanto criança e foi com um homem, isso já é uma chave para aprender a pessoa na homoafetividade. É, não, eu acredito que a Não. criança ela não deseja, né? Mas quando ela é violada, como a você que você fala, aí sim, aí realmente é como uma flor que desabrocha antes Exatamente. do tempo, né? Agora não há fidelidade em Não tem. relacionamento homoafetivo, não Não existe tem. e não é masculino. No feminino também não existe fidelidade. Fidelidade é uma palavrinha que Uhum. não existe, e não existe, sabe? Agora a dependência emocional é muito mais visível assim nos relacionamentos femininos, porque as criaturas ficam juntas ali 30, 40 anos naquele relacionamento que Uhum. não existe mais sexo, não existe mais respeito, não existe mais amor, é um relacionamento Sim. fracassado, sabe? Mas não se largam, é uma cola Sim. do inferno, né? Não se desgruda, não pode largar uma a outra porque Uhum. não sobrevive. Não é que não sobrevive sem a outra, né? Não sobrevive sozinha. Porque o problema do dependente emocional não é que ele ama demais o outro, é que ele não se ama Sim. absolutamente nada. Então, qualquer idiota que se oferece para estar do lado dele, qualquer migalha, sabe, qualquer Uhum. migalha de afeto que qualquer um ofereça, Ó, vai eu agarrar falo assim sim. por mim. Ele vai Quando eu agarrar entrei na mais. homoafetividade, eu entrei com pensamentos puros, digamos assim. Ah, eu quero conhecer um carinha legal, quero casar, Pensamentos enfim. puros é bom. Vou apagar isso aqui. É. Quero Só casar. que quando eu comecei a observar Você quer casar que eu estava com um sendo homem, muito Nick? machucado, porque quando os caras percebiam que eu queria relacionamento, já me excluía. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Você queria. Você nunca quis casar com mulher, você sempre Não, quis casar com tipo homem, assim, eu Nick? sofri uma rejeição. Eu lembro que com 13 anos, eu gostei de uma menina da escola, a Josi. E Hum. foi verdadeiro. Só que o que aconteceu? Eu sofri rejeição, ela não quis ficar comigo e ainda as meninas se juntaram e escreveram uma carta falsa, ela dizendo que gostava de mim e era mentira. Só para eu ficar no colégio para uma amiga minha não ter que voltar cedo para casa.
Então isso aí foi como um baque para mim. Aí pensa, aos 10 anos, pornografia. Aos 11 anos, abuso sexual na piscina que o cara me tocou 2 vezes no meu órgão genital. E isso ficou na minha mente, pornografia e um homem me aliciando. Aí eu sofro rejeição aos 13 anos, de uma menina que eu gostei. Meu pai nunca foi presente de me ensinar nada no sentido de construção. Meu irmão me excluía. Minha mãe, super protetora, sofria um bullying terrível na escola. Não tinha opção. Comecei a ter depressão, crise de ansiedade, ao ponto que eu só vim me encontrar quando alguns homossexuais fizeram amizade comigo e me acolheram e me chamaram para conhecer uma praça gay, que era GLS na época, né, em 2008, mais ou menos. Então, eu acabei me encontrando na homossexualidade. Eu praticamente fui jogado, né, lá. Na verdade, ela te abraçou, né? No momento que parece que várias outras coisas te excluíram, a homossexualidade se apresentou como uma boa Mas opção. fantasiosa, né? Né? Porque no início, como eu estava falando, eu Sim. queria ter algo verdadeiro, só que, na verdade, era tudo mentira. Porque quando eu queria algo sério, a maioria dos caras não quer porque não é isso que eles querem. E eu comecei a ser muito machucado por isso. E aí, quando eu percebi que eu tinha que ser imoral para viver o mundo gay, ser descolado, chamar atenção, eu comecei a me relacionar com um, com outro. Juro, vou falar uma coisa para você. Não fico feliz em dizer isso, mas eu já cheguei a me relacionar com 9 homens diferentes num dia. Sexualmente. Sexualmente? E isso potencializando a pornografia, porque a pornografia me fazia querer buscar algo que nem eu sabia que eu queria nas pessoas. Então, eu buscava um, não me sentia satisfeito, buscava outro, não me sentia satisfeito, e tinha que estar buscando uma coisa sem fim. Meu querido, é só Jesus e um caminhão de anjo na nossa causa. Realmente. E aí o Senhor deixou. E assim, não importa com quantos homens você já deitou, não importa com quantas bocas você já beijou. Hoje, diante de Deus, você é restaurado, você é santo, você Amém. é puro, você é guardado. Né? Diante dos olhos do Senhor. Eu creio muito nisso, sabe? E eu vejo o quanto essa descrença, sabe, Rick, de que um dia nós estávamos de um lado, sim, fazíamos algumas coisas, sim, mas de repente as escamas dos nossos olhos elas caíram e a gente não quer mais viver algumas coisas e por opção, porque a gente não quer. Ninguém nunca nos proibiu de estar lá daquele lado. Ninguém nunca nos proibiu, inclusive, de ceder aos nossos desejos, Sim, sim. né? Ninguém nos proibiu, que não tem como você proibir alguém de fazer isso. Agora, quando você é constrangido pelo amor do Senhor Jesus, sabe? E eu vejo que esse encontro genuíno com Jesus, ele promove isso, você desfrutar e conhecer do amor dele, tá? A gente rejeita esse desejo. E a gente se apropria, assim, Henrique, da nossa vida, sabe? No sentido de ter escolha. Ter escolha de que quais desejos eu quero rejeitar e quais desejos eu quero abraçar na minha vida. Não é o que eu sinto, não é isso. É muito além disso. Porque o que eu sinto, o que eu deixo de sentir, talvez sinta a vida inteira, talvez pare de sentir. A questão é, eu sou livre ao ponto de escolher os desejos que eu quero rejeitar e os desejos que eu quero seguir e abraçar para minha vida. Entende? É um outro lugar, assim, que você... É um lugar de governo. Você não está mais sujeito aos seus instintos. Porque Jesus, ele dá essa clareza, assim. Olha, você tem esses desejos, mas você não precisa ceder aos seus instintos. Você não é um robô. Você não é um robô. Você é o senhor da sua vida, da sua sexualidade. E a sua sexualidade, ela é só uma partezinha de você. Tem muito mais coisa aí. Sabe? Tem muito mais coisa em você do que só isso. Você não pode estar reduzido a isso. Então, é muito legal, assim, sabe? E eu vejo você compartilhando seu testemunho de forma genuína, Rick,
daquilo que é a verdade de Deus Amém. para você, para sua vida. E você tem todo o direito de compartilhar ela. E eu acho que cada um de nós experimenta Jesus de Claro. uma forma. Ele se apresentou para cada um de nós de uma forma, sabe? E para todos nós ele é suficiente. Para todos nós ele é suficiente. Mas ele se apresenta de uma forma, e eu acho que ele se apresenta também na medida em que a gente permite e busca ele, assim, sabe? Busca, cara. Porque Eu acho não que o dá que só pra... muita gente ainda eu acho que se encontra muito travado é no sentido de entrega. Porque eu acho que muita Oi? gente ainda está travado assim no sentido da carne e do novo nascimento. Eu acredito que talvez pela entrega, a falta da entrega por completo. Porque quando eu falei, Senhor, eu cansei de todos os sentidos da minha vida. Já não fazia mais sentido eu viver. Então eu me entreguei por completo ao Senhor, né, naquele momento. Então, às vezes, eu acho que tem muita gente querendo resistir ao próprio Senhor Jesus por algumas coisas que ainda não quer abrir mão. Porque dói abrir mão de pecado, né, Rick? É uma coisa que a gente não fala em igreja, sabe? Você consolar, assim, você consolar uma pessoa que abriu mão de um relacionamento homossexual, para a igreja parece heresia. Pô, mas você está consolando uma pessoa que abriu mão de um relacionamento gay? Sim, porque ela está sofrendo, sabe? Parece que a pessoa que está sofrendo não é digna de sofrer porque o sofrimento dela provém do pecado. Ué, mas é um sofrimento. Sim. E a gente sofreu muito também para abrir mão, porque a O apóstolo homossexualidade ela é um Paulo, ídolo. quando ele traz aquelas palavras de confronto de Romanos capítulo 1, ali, do versículo 24, 27, ou até mesmo de 1 Coríntios 9, alguns estudos deixam muito claro assim, que até o apóstolo Paulo, ele afirma que a pessoa ela pode ter sentimentos lícitos por outra pessoa do mesmo sexo. Só que tudo aquilo que foge dos desígnios de Deus se torna um pecado. Então, quando o apóstolo Paulo confrontava a homossexualidade, não é que no coração do apóstolo Paulo ele queria condenar ou confrontar propriamente as pessoas, mas é que o coração enganoso delas não permitia que elas conhecessem o verdadeiro amor de Deus. Então, a intenção dele era que o evangelho transformasse aquelas vidas. Por isso que em 1 Coríntios 9, quando ele diz, né, que nem os idólatras, nem os adúlteros ou os efeminados, deixa muito claro que teve efeminados na igreja de Corinto que foi mudado pela graça de Deus. E é qualquer pessoa, não tem esse que conheceu Jesus verdadeiramente, que permaneça no mesmo estilo de vida, porque é uma graça que consome toda a nossa vida. Não tem como permanecer na velha vida. Né? 2 Coríntios 5,17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Até quando Jesus diz ali em João capítulo 3, na necessidade que tem que nascer de novo e fazendo separação de carne e espírito, o texto fala que se a gente estivesse com o nosso coração de pedra, a gente não conseguiria entrar no reino de Deus. E com um novo coração, a gente consegue viver novos propósitos, sonhos da parte de Deus. Então, literalmente, Deus ele nos transforma por completo. Mas, para isso, as pessoas precisam se entregar por completo a Ele. É uma resistência, Sim, né? A gente tem resistência de abrir mão do conhecido, né? E o conhecido, às vezes, é justamente o que nos mantém escravos, né? Mas é um conhecido... O conhecido traz segurança, né? Sim. O povo do Egito quis voltar para a escravidão, porque, assim, tudo que estavam vivendo de novo, eles Aqui não nem, estavam por exemplo, discernindo. Então, às teve vezes... um rapaz hoje que mandou mensagem para mim. Olha, eu tive um encontro com Jesus, foi tudo muito lindo, eu senti a presença de Deus em casa, passei os meus 3 primeiros anos, assim, transbordando, só que quando passou os 3 anos, caí na carne, voltei e não consigo, não tenho mais forças para voltar para o Senhor de novo. E aí eu fiquei meditando,
Rick, chama o Humberto aí. Beto? Chama o Humberto aí para participar, Rick. Humberto, você conhece ele? Ah, Humberto, né? Humberto. Ele Tá, você também que tá aqui. viveu essa vida doida. Chama ele quer entrar aí. Então eu percebi que muitos, quando acabam aquela fase do primeiro amor, que geralmente são os 3 primeiros anos, acabam muito voltando atrás. Opa, deixa eu virar essa câmera aqui. Prazer, meu caro. Opa! Ei, Ju! Paz, tudo bem? Saudade de tu, mulher. Oh, meu Deus do céu. Como é que E você aí, tá, gente? meu caro? Deus te abençoe poderosamente. Amém. Que bom, gente. Você Aqui, também. honra minha falar com vocês aqui. Que é isso? Benção, né? Três único no Ei, vídeo, ó, 3 Jesus milagres. faz Glória a uns negócios, Deus. gente, que não tem condição. Ó, tem que se entreter. Estou aqui acompanhando a prosa de vocês aqui, gente. Eu estou vendo um lance aí muito sério. A turma está querendo fórmula, não tá? O pessoal está querendo fórmula de transformação. Deixa eu te falar. A fórmula de transformação que você quer começa com R e termina com núncia, renúncia. O nome É bem por aí mesmo. Não vem querer caçar chifre na cabeça de cavalo, não, porque o nome disso é unicórnio. Esse negócio não existe. Tá? Faz verdade. o que Deus colocou no seu coração e vai prosseguindo. Gente, nós estamos aqui para ser treinado e movido cada vez mais. Bom, meu nome é Humberto, viu, gente? Para quem não sabe, eu estou me apresentando aqui. Eu já conheço a Ju aí, essa figura fenomenal. Ju, eu nunca te falei isso tão assim abertamente, mas eu quero te dizer que eu amo você demais. Eu tenho saudade de quem eu nunca vi. Ai, A internet, coisas, né? A internet nos proporciona conhecer pessoas assim que talvez a gente nunca fosse conhecer. O Rick eu conheci através da internet. Na Como é que verdade, junto? a gente se conheceu no Êxodos aqui de Campinas. Foi, mas eu não lembro. Eu fui te conhecer. Então, a gente trocou um papo assim bem rápido. Acho que foi em 2019, setembro, foi isso? Você estava aqui? 2018, acho. 2018, 19. Enfim, foi aqui em Campinas, lá no Manaim, da igreja lá do Nazareno, que você estava. O Robert também estava junto, com a Denise do GAP, que estava lá com o pessoal. Claro. Eu gosto demais dessas conexões, gente. Deus faz mesmo. Deus une Acho pessoas isso com propósito, fenomenal. né? Tem que viver sobre isso aí. Eu estava aqui agora com uma turma, acabei de chegar do monte, eu gosto mais de orar no monte. E é o lugar, eu já contei esse testemunho para a Ju um pedacinho, e foi o lugar onde Deus falou comigo, o dia que a cura aconteceu na minha vida, né? Quando eu estava... Hoje, por exemplo, está chovendo aqui, Ju, do mesmo jeito que estava chovendo no dia em que Deus falou comigo, que eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim assim, eu te esperei. O negócio gosto muitas vezes, sabe, vocês estão falando aqui a respeito da sexualidade, né, de tantos assuntos voltados para isso, nós temos visto aí, eu acredito particularmente, tá? Isso aí sou eu que estou falando, eu acredito particularmente que esse é um viés de perseguição da igreja dos tempos atuais, né? Então, eu acredito que o inimigo pode querer entrar por esse viés aí para tentar oprimir ainda mais a igreja, mas nós estamos aqui para viver o cumprimento da palavra do Senhor. E vamos proclamar esse evangelho da verdade aí todos os dias, porque nós não estamos aqui de brincadeira, né? A gente não fica... Nós não estamos falando de uma transformação de vida fútil ou que é utopia. Gente, nós temos desejos, eu estava falando aí agora, temos desejos, nós não somos controlados por eles, não. Nós decidimos ser controlados pelos desejos do Espírito Santo. E a gente não é diferente de você. Fazemos xixi e cocô igual você, todo mundo aqui, né? Só que nós decidimos ter uma outra visão da vida. E é nessa força aí que o Senhor vem nos fortalecendo todos os dias, né? Às vezes você está aqui, tem um parente. Ó, Ju, depois daquele nosso papo, um monte de mãe me procurou. Ah, você podia me ajudar com fulano de tal e não sei o quê. As pessoas querem uma fórmula, gente. As pessoas querem um monte de fórmula certinha. Olha só, a primeira fórmula que eu vou te dar, ame. Ame essa pessoa. Só ore por ela. Comece a orar, 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 porque eu não consigo fazer o papel do Espírito Santo da transformação de ninguém, não. É porque, na verdade, Eu só as posso te pessoas contar. têm que buscar um novo nascimento delas, né?
Porque é o Espírito Santo que promove tudo, não é a gente, né? Enfim. Mas você falou um negócio aí, Humberto, meu querido, que eu, assim, você falou que esse tema é um dos temas que produz perseguição dentro da igreja, né? Cara, assim, tudo que a palavra de Deus ela tem como princípio vai ser um motivo Sim. para você ser perseguido, né? Tudo que você decidir se manter fiel à palavra de Deus, não só na área da sexualidade, mas vai ser um motivo para você ser perseguido. Agora, é inevitável falar, né, do que está acontecendo no Brasil nesses últimos 2, 3 meses e do quanto a gente tem visto, assim, a falta de disposição dos cristãos em justamente entrar nesse lugar de, ok, eu sei que eu vou ser perseguido, então tá tudo bem, sabe? Eles não se colocam nesse lugar se posicionando a favor da palavra de Deus, justamente porque não querem sofrer a retaliação. Então estão assim, fugindo da retaliação como o diabo foge da cruz. Então eu fico pensando, gente, a gente não teve a coragem, e aqui assim, cada um com a sua consciência, mas muitos não tiveram a coragem sequer de postar uma bandeira do Brasil para não deixar margem para serem perseguidos. Sim. Então você vê o nível de assim, eu não sei se o nome disso é covardia ou é apatia do reino, ou é assim, não quer perder o descrédito com os homens, não quer perder a reputação diante dos homens. Eu não sei o que é isso, mas aí eu fico pensando, se numa batalha, porque isso é uma batalha só, né? Assim, não é a guerra inteira, que é essa guerra política aí. A gente não se posiciona, a gente quer passar batido, a gente quer ficar na moita, a gente quer, sabe, assim, a gente não quer ser um soldado. Quando que a gente vai ser assim? Porque numa batalha desse tamanho, a gente não se apresenta. Quando vier um negócio grande, pesado, sabe? Onde que a gente vai estar? Com o rabo enfiado no meio das pernas? Me desculpa a expressão. Mas assim, cara, isso aí para mim só trouxe o bode para a sala, revelando assim, se separando homens de meninos e revelando aqueles que estão dispostos a sofrerem o ônus pelo evangelho. Sofrerem o ônus, sofrerem a perseguição, sofrerem a calúnia, sofrerem a difamação, sofrerem o cancelamento. E aqueles que não estão dispostos a absolutamente nada. A palavra de Deus cara, é clara, nada. né, Ju? Falando. E assim, Falando a eu me respeito decepcionei disso, gente. Porque, ó, profundamente. melhor agradar a Deus do que aos homens, certo? Isso é o que está registrado. Se você quer. Isso não está dizendo agradar aos homens no sentido somente de um terceiro, não. Você também é homem, é ser humano, está falando de você. Então, eu acredito que essa turma que está aí não defendendo, né, princípios, não se colocando, né, não colocando sua cara a tapa mesmo para desenvolver. Você diz uma coisa muito séria aqui. Se essas pequenas batalhas, né, porque o que nós estamos enfrentando hoje não é assim um cisco ainda do que de fato está por vir, não, né? Então, assim, se nós não estamos sabendo enfrentar esse tipo de batalha, você não quer colocar suas armas, que são poderosas em Deus, para destruir essas coisas todas aí. Agora, nesse jogo, meu filho, a hora que essa parada aí começar a ficar pancada mesmo, você pode ter certeza. Se hoje a turma está correndo, imagina pegar fogo. Misericórdia. E é o que vai acontecer, se continuar do jeito que tá. Assim, e a gente quer, e olha só a nossa posição, né? Nós cristãos, nós queremos que alguém dê a sua vida lá na ponta, e nós sabemos quem, né? Arrisque a sua vida, arrisque a vida da sua família por nós. Nós queremos canetado, nós queremos que alguém entre na fogueira por nós, para preservar o nosso bem-estar. Os nossos princípios, os nossos filhos, os nossos netos. A ele que se lasque, mas que faça por nós. Mas a gente não fez absolutamente nada. Nada. Não, sabe? É uma incoerência. A gente vê um reflexo nisso com o nosso próprio chamado, por exemplo. A gente pode contar as pessoas que oram, assim, que a gente sabe que ora pela vida da gente, o que apoia o nosso ministério. Não é todo mundo que compra a nossa briga. Apoia o nosso ministério,
Apoia como? Como que apoia o seu Não, é isso que eu ministério? tô Só para eu falando. entender. Só para eu É isso que eu tô entender, falando. A gente Riquelmo. não tem isso. Porque eu não tô. Ó, Essa parte eu um não pastor vivi olhou para ainda. mim e disse assim: olha, se você acha que as pessoas vão comprar a sua guerra, esquece. Então, se o povo nem compra a nossa guerra, que é um testemunho forte para alcançar vidas, a gente vê a ausência da igreja em relação a tudo. Eu não sei se eu As tô, pessoas se eu querem tudo tô, pronto, acha lindo, mas não eu não querem sei se se eu tô viajando na envolver. maionese, não, mas eu não tô muito preocupado mais, não, gente, com esse negócio de alguém me apoiar, não me Não, apoiar, não. Eu quero é quebrar eu o só, pau. Vambora, gente. Vamos eu só quis trazer fazer. assim, uma ligação com o que a Juliana está falando em relação, né, ao que a gente está vivendo hoje. A igreja está muito ausente de tudo. Não, mas foi ótima a sua colocação, Rick. Foi ótima, porque assim, a gente tá. Nós aqui, eu não sei isso, Humberto vive pelo Ministério de Sexualidade, né? Mas eu vivo Uhum, há 8 anos através do Ministério, ministrando em igrejas, sim. fazendo curso, etc. Então, realmente, essa falta de apoio de todas as formas, ela é muito, assim, muito impactante. Se houvesse um apoio, realmente seria muito mais leve de levar, né? Mas não é por isso que a gente se movimenta, não, porque se tem ou se não tem, a gente se Sim. movimenta de qualquer forma, entendeu? Aqui, não é, a gente não vai deixar de fazer, porque não tem nada a ver. O nosso Uhum. negócio é aqui com Deus, entendeu? É verdade. Agora, essa falta de união aí, realmente, ela deixa a gente enfraquecido Uhum. de todas as Hoje, formas. atualmente, eu não tenho, eu não vivo especificamente do ministério assim, mas toda a oportunidade, né? Todos os lugares que eu vou para pregar, né? Que a gente sai cantando, ministrando por aí também, todos os lugares assim, eu sempre falo alguma coisa, porque é o que a gente vive, né? E em relação à retaliação, a algum tipo de levante, estranheza de muitas pessoas assim, a gente sabe que só, eu já fiz mesmo, já errei mesmo, mas não continuo nesse erro, né? Se alguém vai falar alguma coisa, me julgar, sei lá, ó, Deixa eu vai fazer se uma ver com pergunta meu para pai. vocês. Oi, pode, diga aí. Com vocês acontece isso quando você vai pedir oração para alguém que você conhece e parece que a pessoa está com medo de orar por você? Por Eu causa não da sei que. retaliação? Como assim? Por que medo de orar por você? Oi? Como assim? Por que medo de Não, orar não por sei. você? Eu acho que talvez as retaliação, ou sei lá. Porque parece que tem medo as pessoas. Ai, sim, Ah, eu não ligo, não não. sei, Eu peço cara. oração mesmo e oro por todo mundo. Eu só estou precisando de oração aí, gente. Vamos, vem cá por mim. É nesse sentido que você está falando? É, porque, tipo assim, o que aconteceu? Um tempo desse, teve um irmão que orou por mim, né? Que eu tava passando umas lutas espirituais. Aí, e ele é hétero, não tem nada a ver com nada. Ele orou por mim, na mesma madrugada ele teve um sonho com dois caras. Mas você sentiu na pele a intercessão. Então, então, não sei se é retaliação, Cara, que assim, que você o vai pessoal orar tem por. medo de orar pela gente, né? Enfim. Agora, que diferença que faz, gente? É tudo pecado mesmo, gente. Não Você vai é? se- e se sonhar com alguém, sei lá, no centro de macumba, sonhar com alguém Não. roubando alguém, dá no mesmo. Ué, Um pastor é, amigo meu, o pastor Genivaldo, lá de São Paulo, mesmo falou: eu não sei o que acontece com essa igreja, com esses pastores de hoje, parece que tem medo de orar pelos outros, parece que tem medo do povo incorporar. ah, manda sair de 10 em 10 para não embolar na porta, gente. Eu acho que, sei lá, daqui um pouco eles sabem a Ó, vida que eles estão levando, né? E o medo é esse, né? não É, foi eu que falei, pode gente, ser. mas Né? eu assina aí. Ô, meu pai, ó, gente, ó, ô, Não, Ju, é Riquelmo, Riquelmo, é. Pode chamar de Rick. Riquelmo, ó, é o Rick. um mega prazer falar com vocês. Ju, ó, beijão, eu Também. tenho que ir Eu ali, também viu? Beijo, sinto. meu Um querido. super prazer mesmo. Eu posso fazer uma oração aqui, gente? Porque eu não posso sair sem orar, não, né? Ó, se você que está aqui, né, Amém. Ora, participando junto conosco, ainda não entregou sua vida para Jesus, é o momento. Essa live aqui não está sendo feita só para bater papo, não. Que o Espírito Santo de Deus está atuando em você, está falando com você, e você não entrou aqui à toa, não. O Riquelme não
abriu a live junto com a Sim. Juliana Ferron, uma autoridade do Senhor nessa nação, para poder falar do Amém. que está sendo dito aqui. Você entrou aqui porque o Espírito Secandaralabassúbia, ele que te trouxe neste lugar. Eu quero dizer para você que está aqui participando conosco, se você sabe de alguém, se você está passando por essa dificuldade, mas conhece também alguém, escreve o nome aí agora, nós vamos orar e apresentar essas vidas. Eu vou sair agora, vou orar aqui e vou sair. Mas escreve o nome dessa pessoa aí agora, em nome de Jesus, porque você está fazendo uma confissão pública e as confissões, elas são claríssimas na palavra de Deus para trazer cura. Quanto mais eu confessei os meus pecados, mais imediatamente eu era curado. Porque o Davi mesmo dizia que enquanto ele calava, os seus ossos envelheciam. Então, ó, osso significa equilíbrio do corpo. Não queira perder o equilíbrio do corpo por falta de confissão daquilo que você está fazendo de errado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Amém? Quero orar por você. Pai, eu te louvo, te engrandeço por estar aqui neste lugar. Um privilégio muito grande para mim estar aqui com o Riquelme e com a Ju. Muito obrigado por esse privilégio. É um selo do Senhor para esse dia na minha vida, e eu creio que na vida de várias pessoas que estão entrando aqui agora, estão participando deste momento. Deus, eu peço que o sangue do Senhor venha selar essas pessoas, que os olhos deles sejam abertos. Se alguém aqui está vivendo, ó Deus querido, na prática deste pecado, e não somente deste, mas de qualquer um outro, que os olhos agora sejam abertos, os olhos do entendimento agora sejam abertos, os ouvidos sejam destapados agora, em nome de Jesus, e que a tua presença, Pai, venha inundar este coração, ó Deus, com tudo aquilo que esta vida necessita, porque o Senhor é suficiente. O Senhor, ó Pai eterno, preenche todas as lacunas da nossa vida. Estão aqui 3 pessoas, ó Pai, que são provas vivas daquilo que o Senhor tem feito todos os dias. Pai, nós não somos diferentes dessas pessoas. Por isso nós queremos selar agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, queremos selar agora com o Teu sangue a vida de cada uma dessas pessoas. E se tem alguém entregando a vida para Jesus aqui agora, que esta pessoa possa, Deus querido, receber o toque do Senhor. Pedimos que o Senhor venha escrever o nome desta vida no livro da vida, Senhor amado. Apagando os pecados, ó Pai querido, conscientes e inconscientes. Maldições, ó Pai eterno, conscientes e inconscientes. E, ó Deus querido, nós recebemos o Senhor como Pai e pedimos que o Senhor venha nos receber como filhos. Te agradecemos hoje e sempre. Abençoa o Riquelme, Senhor amado, em tudo que ele necessitar. Derrama sobre ele, a sua casa, a sua família, unção sem medidas, ó Deus. Aonde o teu filho pisar, a planta dos pés, que este lugar, ó Pai, seja abençoado. Quem ele tocar, e candaralabassúbia, e chacandaralabarabalabassúbia, candaralabaia. E que ao meu ver, vejo você pelo Espírito de Candaralabás. Eu vejo você com mãos estendidas, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Eu vejo você tocando pessoas, meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, de Candaralabassúbia, Candaralabás. Eu vejo você com mãos estendidas. Você vai andando e tocando nas pessoas, e as pessoas vão sendo curadas e transformadas. Eu vejo elas começando a sorrir depois de tocar nas suas mãos, Em aleluia, nome de Jesus. Jesus. Ei, não tenha medo de esticar as suas mãos. Mexer, candaralabassúbia. Aleluia. Estenda as suas mãos e toque nas pessoas e declare cura sobre elas. Em todas as áreas. O Senhor vai te usar poderosamente nessa área. Em nome de Jesus. Espírito de vida, vem sobre a vida da Juliana, Senhor. Pai, até nessa guerreira do Senhor que o Senhor levantou nessa geração. É uma amazona da terra, Senhor Deus querido, do reino espiritual que o Senhor levantou. Ei, Shekandaralabaia. Deus, revigora a armadura da Juliana nesse momento, Pai. Derrama, Senhor amado, um óleo novo sobre a cabeça da Juliana. Deus, que a Juliana, onde ela pisar, Senhor amado, a unção viva do Senhor venha gerar, ó Pai querido, nela, Pai eterno, uma ousadia tão tremenda, ao ponto, ó Deus querido, das palavras que saírem da boca da tua filha, despedaçarem todo o jugo pelo poder da unção que já está na vida dela. Todo contra-ataque das trevas, todo estardalhaço de guerra, tecandaralabassúbia, esses levantes que o inimigo arquitetou hoje.
Esse levante que Satanás arquitetou hoje para tentar destruir a vida da Juliana. Agora, eu desbarato isso agora pelo poder do nome de Jesus. Seja quebrado agora e desfeito agora. O sangue de Jesus te repreenda, obra das trevas. A Juliana pertence ao Senhor. Ela é lavada e remida. Pai, torna a tua filha invisível às obras das trevas, Senhor. E que ela chegue, ó Deus querido, em lugares. Que ela chegue em lugares, ó Deus querido, onde antes esta voz profética ainda não tinha sido ouvida, Senhor. Leva a Juliana, Pai querido, aos confins da terra, para que o evangelho da libertação Juliana, eu sinto uma graça de Deus tão grande, Juliana. Meu Deus. Eu sinto uma graça do Senhor muito grande sobre a sua vida. Deus, cobre a tua filha. Instrui a tua serva, Pai. Dê, ó Pai querido, um novo horizonte para ela. Em nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite, Pai. Te louvamos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Você que recebeu Jesus aí, procura depois o Riquel. Fala que eu entreguei minha vida para Jesus naquela live e eu quero viver para Jesus. Procura ele. Fala com ele. Olha, eu quero receber esse mesmo Jesus que vocês estão falando aí todos os dias. Deus abençoe, Ju. Te amo, bem. Você é uma maravilhosa obrigada do Senhor. Deus abençoe você. Deus restaure a sua saúde, Amém, restaure as suas forças físicas, em nome de Jesus. E quer o meu filho, estenda suas mãos. Ei, Candaralabai. Estenda suas mãos, Deus vai curar muita gente. Beijo. Em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Obrigado, viu? Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Presente, hein? Sabe que orando, Ju, glória a Deus. eu via tipo, ó, uma outra nação. O Senhor me mostra viagem. O Senhor está me dizendo que prepara, porque você vai viajar. O Senhor vai querer levar você para um outro lugar que não é o Brasil. Quando ele estava orando, o Espírito Santo começava a me mostrar uma outra nação. E você viajando. Amém, meu amigo. Amém. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? E ele tem propósito em tudo, né? Então, vou... Às vezes a gente fica meio cansado Tem. e tudo, mas ele está no controle. Amém. Eu creio. Glória a Deus, meu querido. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Também. Obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Foi bênção demais. Foi bom falar com você. Eu tava aqui mosqueando também. Eu falei, olha aí, o Rick trocando uma ideia. Vou ver se eu consigo entrar com ele. Foi bom, viu, meu querido? Que Deus abençoe você. Um beijo para Ana. O pessoal que ora pela minha vida, que ora pela vida do Riquelmo também. O Rick também é o valente do Senhor aí para esse tempo. Tá bom, queridos? Eu vou lá, tá? Um beijo, Rick. Deus abençoe você, meu querido. Fique com Deus. Foi um prazer, viu?